Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu cumprimento a todos os palestrantes que vieram aqui nos esclarecer desse crime praticado pelo governo da presidente Dilma Rousseff para se beneficiar na última campanha eleitoral. A preocupação, e aí eu tomo a liberdade de também adentrar a formulação da pergunta feita pelo senador Fernando Bezerra, quando ele reconhece que a análise é técnica. Se a análise é técnica, nós não podemos repassar a eles a responsabilidade se amanhã o relatório do TCU vai dar subsídios e condições para que haja o impeachment da presidente da República. Eles estão cumprindo a responsabilidade deles. Ora, a interpretação política, ela é nossa. No momento em que essa tese prevalecer, então nós vamos criar duas legislações no Brasil. A legislação que serve para prefeito e para governador e a legislação que serve para presidente da República. Então, nesse momento, a presidente da República ela estaria acima da Constituição brasileira e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela seria uma pessoa inimputável. Ela poderia praticar todos os crimes e que nós não poderíamos, hora alguma, levantar nenhuma crítica ou sonegação de informações ou benefícios que ela produziu intencionalmente para se beneficiar num ano eleitoral. Eu não vou aqui entrar nos outros assuntos, senhor presidente. Eu vou especificamente em relação aos decretos assinados pela presidente da República. Se não me engano, são em número de 10. Parece que foram levantados até agora e analisados 2. Não sei se são informações corretas. Mas a Constituição brasileira é muito clara. No seu artigo 167, inciso 2º, proíbe expressamente a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autoridades mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa aprovada pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Primeiro item. Logo depois, ele ainda, o legislador constituinte, ainda preocupado com isso, diz mais: é vedada a edição de medidas provisórias sobre matérias relativas a plano plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento, créditos adicionais e suplementares, ressalvado o revisto no artigo 167, parágrafo 3º, ou seja, crédito extraordinário, comoção ou guerra. Esse apenas que daria condições da presidente da República poder encaminhar por medida provisória. Bom, como é que a presidente da República ela assina 10 decretos e aí passa exatamente a dizer que vai complementar o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade sem autorização legislativa? Está claro, pela Constituição e pela legislação, nós não precisávamos aqui no Parlamento nem da auditoria do TCU, porque é tão escancarado o crime, aonde na Constituição a presidente se arvora de uma prerrogativa que não é dela. Ela assina um decreto que ela não tem poderes para isso. Ela poderia, sim, encaminhar um projeto de lei à Comissão Mista do Orçamento para ser analisado nas duas casas, ainda diz a maneira como essas matérias devem ser votadas, para que aí ela pudesse ter a utilização dessa dotação orçamentária, seja para orçamento fiscal e de seguridade social. Por isso, senhor presidente, eu entendo e parabenizo a maneira didática com que Vossas Senhorias fizeram essa apresentação, mostrando aqui detalhamentos sobre cada um dos passos do governo, que até às vésperas da eleição desenhava o Brasil das maravilhas,
dizendo que nós teríamos 80 bilhões de superávit primário, que o Brasil voava céu de brigadeiro, para depois do segundo turno reconhecer que o Brasil teria um déficit de aproximadamente 17 ou 20 bilhões de reais. Ou seja, existiu realmente uma fraude pré-determinada. E a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê exatamente todas essas exigências, até bimestrais, para que o governante não se beneficie da prerrogativa de governante para se beneficiar do ano eleitoral. Então, ela ainda é mais restrita nesse ponto. E para formular a pergunta, eu gostaria de saber, senhor presidente, se realmente o TCU tem conhecimento para onde foram destinados todos esses créditos suplementares não autorizados pelo Congresso Nacional. Se são mesmo em número de 10 ou em mais o número de decretos assinados pela Presidente da República, como tal é a responsabilidade dela, assinado por ela. E qual é o montante que hoje foi realmente injetado, tanto nos orçamentos fiscal quanto da Seguridade, essa dotação sem o cumprimento da norma constitucional. Então, eu me restringiria a esse ponto específico, onde está caracterizado o descumprimento da Presidente da República, a norma constitucional, com a previsão exatamente do impedimento da Presidente da República. O descumprimento desses itens prevê na Constituição brasileira o afastamento da Presidente da República. Então, não é responsabilidade dos técnicos, é sim responsabilidade da Presidente que fez o uso indevido de suas prerrogativas. Muito obrigado.